Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal, a esse nosso reencontro semanal. Este reencontro é de grande importância para todos nós, porque quando a gente se reúne, quando a gente se aproxima, quando a gente percebe que, mesmo separados, estamos juntos. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, todos vocês que são de manhã, vocês que são de tarde, vocês que são de noite. Bem-vindo a todas e todos. Mas, para que a gente possa iniciar esta aula com todo o conforto, com toda a preparação necessária, é importantíssimo eu lembrá-los daquilo que eu sempre lembro, todas as aulas. Sabe o que é? Sim, o material de vocês. Vejam aí nos slides a nossa lembrança. Claro que vocês já estão com o equipamento eletrônico de vocês. Seja ele um smartphone, como eu estou sugerindo aqui, mas pode ser um tablet, pode ser um computador, pode ser um notebook. Não importa o material eletrônico, porque este equipamento vocês vão ter que utilizar para todas essas aulas. Mas, além dele, é importante lembrar o quanto que vocês precisam estar acompanhando a matéria. E para acompanhar a matéria, nada é melhor do que o livro. Já pegaram o livro de vocês? Ainda não? Ah, não tem o livro? Esqueceu em algum lugar? Não se importem. Também não se aborreçam, porque ao finalzinho desta aula, logo em seguida, vocês vão receber um formulário de atividades e, junto com ele, as páginas do livro, as quais nós vamos estar utilizando na aula de hoje. E caso vocês não estejam nos assistindo através dos canais cujos matriculandos e matriculandas estão cadastrados, sejam apenas nossos companheiros e companheiras do YouTube, sem problema. Vocês todos também podem receber essas páginas. De que maneira? Só fazer lá um comentário dizendo que querem as páginas, que eu encaminho as páginas para vocês sem nenhum problema. Agora, além dos livros, precisam do caderno. Olha aí na tela, o caderno. Para que serve o caderno? Não vai me dizer que já esqueceu para que serve um caderno? Tudo bem, eu entendo, você escreve muita coisa no seu smartphone. Mas agora, nesse momento, a gente está numa sala de aula. Então, a gente precisa de um caderno para que a gente possa registrar nossas perguntas, nossas dúvidas, a resposta dos exercícios. Então, esse caderno que aqui eu estou sugerindo para vocês é um caderno onde você vai, agora, nesse momento, pegar a sua caneta, o seu lápis, como eu estou sugerindo aqui, e anotar a data de hoje. Coloque a data de hoje. Muito bem. Já colocou a data de hoje? Ainda não? Vou esperar um instantinho, hein? É rápido. Isso. Agora sim. Já colocou a data de hoje? Perfeito. Agora também coloque o nome da disciplina. Qual é a disciplina que a gente vai dar hoje? Vamos responder perguntas sobre o quê? Vamos fazer perguntas, vamos fazer questionamentos sobre o quê? Vamos tirar dúvidas sobre o quê? É claro, dúvida, pergunta, questionamento, só podia ser filosofia. Claro que as outras disciplinas também têm perguntas, dúvidas e questionamentos. Mas a base da filosofia está toda sobre isto, sobre a habilidade que cada um de nós temos de realizar questionamentos. Questionamentos sobre questões que nos incomodam, que nos trazem ainda muito a descobrir, que ainda não foram reveladas. Então, a filosofia é esse ato de aprender a perguntar. Mas não basta só você escrever, ter um livro e ter o seu smartphone. É preciso de mais uma coisinha. Estão lembrados? Só mais uma. Isso, muito bem. Vou colocar aqui na tela. Estamos em todo mundo. A internet possibilita que a gente fale para o mundo, como agora. Estou falando com vocês, mas qualquer pessoa do mundo pode estar nos assistindo nesse momento. Afinal de contas, nós estamos no ambiente virtual. Mas não é só porque você está no ambiente virtual que você vai ficar desconfortável. Você precisa de um conforto mínimo possível para que você possa acompanhar essas aulas. Então, eu dou algumas sugestões aqui. Uma das sugestões é o sofá. Tem um sofá na sua casa? Fique no sofá.
É importante você estar confortável para que você possa ter atenção até o final da aula. Não tem sofá? Ou não quer ficar no sofá? Pode ficar na mesa da cozinha. Não tem problema. Senta lá na cadeira, coloque seu material em cima da mesa. Não quer ficar na mesa da cozinha, sentado na cadeira? Também não tem problema. Pode botar uma cadeirinha, uma mesinha na varanda, no quintal, na garagem, onde você quiser. No seu quarto. Mas lembre-se, ao lado do seu material de estudo, você precisa ter a água. Eu tenho a minha aqui, ó. A minha está no formato de garrafa. Mas eu estou sugerindo aqui você botar uma canequinha d'água para que você possa estar se hidratando ao longo da aula. Porque quanto mais hidratado o seu cérebro estiver, mais clareza ele vai ter na hora de pensar. Agora, tem uma coisa que eu faço questão de frisar. E coloquei aqui para que vocês lembrem. É proibido assistir essa aula deitado à cama. É terminantemente proibido assistir a aula deitado à cama. Nada contra você deitar ou dormir, mas é que durante a aula não é o momento de você deitar e dormir. Durante a aula você precisa ter atenção, você está com os olhos bem abertos. Então é proibido assistir essa aula na cama. Estamos certos? Estamos combinados? Só mais uma última coisinha para lembrá-los. Sim, exatamente. Esta aula está sendo transmitida pelo YouTube. E se ela está sendo transmitida pelo YouTube, temos um conjunto de ferramentas que o YouTube nos oferece para que a gente possa estar compartilhando esta aula com cada vez mais um número maior de pessoas. Então, antes de qualquer coisa, você que está aí sentadinho nessa cadeira aí na cozinha, clique em inscrever-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Mas não basta só se inscrever no canal. Vocês já estão cansados e cansadas de participar, de se inscrever em canais. O objetivo aqui é que você possa estar recebendo estas aulas em primeira mão. Então, inscreva. Você já está matriculado e matriculada na escola? Não tem problema. Mas isso não tem nada a ver em você continuar assistindo essas aulas em primeira mão. Por quê? Porque se inscrevendo nesse canal, no nosso canal, um canal que foi produzido, está sendo aperfeiçoado dia a dia, cuidadosamente, para vocês. Esse canal está sendo construído e montado paulatinamente, cotidianamente, com muito carinho, para cada um de vocês. Então, inscreva-se no canal e clique no sininho que está aí. O sininho, é claro que você sabe para que ele serve. Ele serve para lhe avisar. O sininho é o sininho da notificação. Então, se você ativar o sininho, você vai receber as notificações todas as vezes que tivermos uma aula nova sendo lançada. Mesmo que não seja o seu dia de aula, você já pode ir assistindo a aula antes do seu dia. Vai que você está com matéria acumulada. E aí você vai ganhar tempo para poder fazer a matéria do outro professor que, de repente, possa estar acumulada. Então, clique no nosso canal, inscreva-se nele e clique nas notificações que o sininho nos dá. E ao final desta aula, todo mundo já conhece a mãozinha do curtir, do gostei. Mas vou pedir aqui um favor a vocês. É de verdade, de coração. Só clique em gostei se você gostou de fato. Se você começou a assistir a aula e terminou ela melhor do que você começou, aí sim, clique em gostei. Mas se você começou a assistir a aula e nem concluiu ela, não precisa clicar em gostei. Não clique em nada. Clique em nada. Não precisa mencionar nada. Apenas saia do vídeo. Pronto. Não tem problema. Agora, uma última coisa para a gente já dar início à aula. Isso também é importantíssimo. Vamos ser caridosos, vamos ser fraternos com o nosso colega. Como? Como, professor, que eu posso ser fraterno e caridoso com aulas? Sim, o nosso colega, aquele teu vizinho, que não é nem da sua escola, mas ele pode estar matriculado numa escola que pode ser até para escola particular. Não tem problema. Mas não está tendo aula de sociologia e filosofia. Então, compartilhe com ele este vídeo, ou melhor, esta videoaula.
com esta aula mesmo. Porque, apesar de estar sendo pelo vídeo, é uma aula como outra qualquer. Então, compartilhe com ele, compartilhe com ela, com suas amigas, com seus amigos. Avise ele da importância de se inscrever no canal para estar recebendo as aulas sempre. Toda semana tem aula. Então, seja caridoso, seja caridosa, seja fraterno, seja fraterna. Compartilhe. E assim você vai estar ajudando alguém a continuar se aperfeiçoando e se preparando para o futuro. Lembrando, todas essas aulas nós usamos como suporte o livro didático de vocês. E este livro tem todo o conteúdo necessário para que vocês possam estar sendo preparados todas as aulas, cada vez mais, um pouquinho de cada vez, para as provas de final de ano. O concurso para a faculdade. Ah, mas professor, estou no primeiro ano ainda. Não tem problema você estar no primeiro ano. Sua faculdade vai acontecer daqui a 2 anos. Mas se você estiver se preparando nos 3 anos seguidos, imagine o seu desempenho daqui a 2 anos. Entenderam, então? Então, esse é o nosso recado, é a nossa apresentação. E assim, a gente conclui a nossa apresentação e já vamos direto para a nossa aula. Então, olha aí na tela. Nós já vamos falar do nosso assunto. Só que antes, de fato, de falar do nosso assunto, eu quero agradecer. Meu muito obrigado a cada um de vocês que estão aí do outro lado, junto de nós, ajudando e auxiliando a estas aulas acontecerem. Então, eu recebo vocês em minha casa nesse momento, com muita gratidão, e agradeço a vocês por estarem me recebendo na casa de vocês. Agora sim, estamos todos preparados? Vamos à aula. Então, o tema da aula de hoje, e que vai continuar na próxima aula, já estou adiantando, a gente vai falar uma parte hoje e vamos dar prosseguimento, como todas as outras aulas que nós estamos fazendo, é conhecimento e verdade. Aí eu já coloco uma imagem na tela que eu gostaria que vocês comentassem. Comentem o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? 2 figuras humanas. Ótimo. Pode ser 2 figuras humanas. Mas essas figuras humanas são reais? O que vocês acham? São figuras humanas reais? Ou essas figuras humanas não existem? Vocês já assistiram aquelas aulas falando de símbolo, de ícones, de índice? Não já? De linguagem? Essas figuras humanas são símbolos, são índices? O que elas indicam? O que vocês podem tirar de conclusão só em ver, só em olhar para essas figuras? Ah, tá. Indicam homens? Será? Não poderiam ser mulheres? Tem certeza? Pensem bem. Ah, e são 2? Ou é apenas uma? O que vocês acham? Todas essas perguntas que eu estou falando para vocês é para que vocês possam perceber que o ato de conhecer ele vai muito além do ato daquele que a gente está acostumado, que é o ler ou escrever. O ato de conhecer faz parte da natureza humana. Nós temos vários sentidos, só para citar alguns: visão, audição, paladar, tato, audição, só para citar alguns. Esses 5 sentidos, eles proporcionam a cada um de nós um contato com o mundo exterior. Que mundo exterior é esse, professor? O mundo fora você. Externo a você, porque você está dentro de si. Você, enquanto indivíduo, pensa internamente. Você não pensa externamente. A expressão que você coloca nos seus pensamentos é que se torna exterior. Então, os 5 sentidos lhe dão condições de coletar informações do mundo exterior, colocar essas informações externas para o seu mundo interior e, a partir dessa relação, dessa analogia interior com o exterior, você tem condições de
traduzir, interpretar e produzir conhecimento. Compreendem até aqui? Então, ao longo desta aula e das próximas, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Mas na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre esse ato de conhecer. Na próxima, nós vamos estar falando da verdade. O que seria a verdade? Mas aos poucos a gente vai se ajustando. Podemos então seguir? Alguma dúvida? Ficaram meio inquietos? Detalhe, todas as aulas de filosofia eu sempre peço. Vai vir para cá? Deixe todos os seus preconceitos fora desta sala de aula. Por quê? Se vocês trouxerem os seus preconceitos para dentro da sala de aula, vocês vão ter certas portas que vão estar fechadas para tudo aquilo que eu estiver falando. E o objetivo aqui é que essas portas estejam, pelo menos, entreabertas, para que a informação chegue até vocês e vocês tenham o tempo de traduzi-las, de compreendê-las, de internalizá-las ou de questioná-las. Tudo isso requer flexibilidade. E para ter flexibilidade, a porta não pode estar trancada. E o preconceito é a chave de muitas portas. Ele fecha muitas portas. E isso dificulta o aprendizado. Tá bom? Então vamos lá, próximo slide. Ao questionar o que conhecemos, tratamos do tema da verdade. Sim, tudo aquilo que eu olho, observo com a minha visão, tudo aquilo que eu ouço, que eu observo com a minha audição, tudo aquilo que eu sinto de olfato, ou de paladar, ou de tato, tudo isso me aproxima da verdade das coisas. Um filósofo muito antigo já havia falado sobre isso, que é o filósofo Sócrates e o outro filósofo também, Platão. Mas cada filósofo, dentro da sua realidade, ele observa a realidade exterior por uma perspectiva particular, como que ele entende a realidade exterior. Então, fundamentalmente, o que a gente precisa para a gente começar a discutir esse assunto, verdade e conhecimento, é entender que os nossos sentidos são aqueles que estabelecem o primeiro contato com essa realidade exterior. Todo o contato com esta realidade exterior é um contato verdadeiro. Vamos partir desse pressuposto. Combinados assim? Então, todo o contato com a verdade, ele acontece através dos nossos sentidos. No primeiro momento, eu não vou considerar que essa verdade ela pode ser uma falácia. O que viria a ser a falácia? É aquilo que é não verdade. Ah, mas não verdade não é mentira? Não, senhor, não, senhora. A mentira é uma coisa totalmente diferente. A mentira é uma verdade contada com determinados argumentos falsos. O que nós estamos falando aqui é da não-verdade. O que seria a não-verdade? É você negar aquilo que você está enxergando. É você negar aquilo que você está ouvindo. É você negar aquilo que você está sentindo, seja pelo olfato, pelo paladar, pelo seu tato ou qualquer outra forma de adquirir conhecimento. Então, mas será possível conhecer a verdade? É a pergunta que eu faço a vocês. Eu já dei várias dicas aqui de os primeiros contatos com a verdade. Mas será possível realmente conhecer essa verdade? Ou será que a gente fica que nem cachorro? Já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Existem psicólogos de cães, não sei se vocês sabem disso. E muitos psicólogos de cães dizem que o cachorro fica correndo atrás do próprio rabo. Ele está com algum distúrbio emocional. Será que nós, indo em busca da verdade, estamos vivendo algum tipo de distúrbio? Porque a verdade não existe? Estou apenas jogando palavras para que vocês possam refletir. E se você já quiser comentar, comente. Traga os seus argumentos. Lembrando sempre, esta é uma aula de filosofia.
Não vem com opinião, que para a filosofia seria doxa. Doxa, D-O-X-A. Não venha com opiniões. Ah, eu acho que é isso. Não. Se você pensa a respeito de algo, traga seus argumentos. Mesmo que seus argumentos eu não concorde com eles, eu tenho que respeitar. Por quê? Eles foram produzidos através da sua captação do ambiente exterior para qualquer um dos seus sentidos. E depois foram racionalizados e colocados em palavras. E aí eu tenho que respeitar. Porque isso é um produto. Eu posso até não estar de acordo, mas o respeito é preciso acontecer. Foi claro isso para vocês? Então vamos dar continuidade. Tradicionalmente, costuma-se definir conhecimento como o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto, usando os sentidos e a inteligência. Podemos distinguir o ato e o produto do conhecimento. Coloquei em negrito para que vocês possam também escrever no caderno de vocês. Que podemos distinguir ato do conhecimento de produto do conhecimento. A inteligência é uma das formas de você adquirir conhecimento, que vai além da questão dos sentidos. Como eu disse, os sentidos são os primeiros contatos. A inteligência já está num outro plano, num outro momento. Mas, a partir do momento que você capta informações do mundo exterior, que você coleta informações do mundo exterior, esta coleta de informações ou de dados, que é a forma mais simples da informação, vai se reunir em algum lugar. Os seus sentidos coletaram. Mas a partir do momento que houve a coleta, é necessário reunir esses dados para eles ganharem sentido, para eles ganharem significado. É este o momento que a sua linguagem vai trabalhar. Quando você utiliza, seja qual for a linguagem, para reunir esses dados ou para reunir essas informações, você vai gerar algo. E esse algo que você vai gerar pode ser um ato do conhecimento ou um produto do conhecimento. Ficou claro isso para vocês? Dúvidas até aqui? Podemos continuar? Então vamos lá. O ato do conhecimento seria o quê, então? Se quiserem, anotem, enquanto eu vou lendo. Se não quiser anotar agora, não tem problema. Vocês podem voltar na aula e anotar. Então preste atenção por enquanto. O ato do conhecimento diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Não estamos falando de objetos como uma caneta. Nós estamos falando de objeto do conhecimento, que pode até ser uma caneta, se eu quiser conhecer melhor a função de uma caneta. E aí eu vou estudar as diferentes canetas. Então, que é o objeto de estudo. É como se nós chamamos tudo aquilo que nós queremos conhecer. Nós chamamos de objeto. Então, espera aí. Se eu busco a verdade sobre alguma coisa, essa busca pela verdade é o objeto? Ou seja, a verdade em si seria o meu objeto? Se fosse, por exemplo, a verdade sobre a Terra girar ao redor do Sol. Isso lá nos tempos mais remotos, quando ainda não se sabia que a Terra girava ao redor do Sol. A verdade sobre o movimento de translação que hoje nós conhecemos era o objeto de conhecimento ao qual os cientistas da época, como Copérnico e Ptolomeu, buscavam. Ficou claro para vocês? Podemos prosseguir, então? Então, vamos lá. Então, o objeto é algo fora da mente. Está fora da nossa mente. Ele é desconhecido. Mas é também a própria mente. Ué, não entendi, professor. Sim, porque a minha mente pode ser o meu objeto de
conhecimento. Eu posso querer estudar a minha mente. Seria o autoconhecer-se, o autoconhecimento. Ou, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, que também estudam a mente. Compreendem? Então, para esses profissionais, para esses cientistas, a mente é o objeto. Nada melhor do que eles se conhecerem primeiro para depois estudarem a mente dos outros. Primeiro, você sempre tem que fazer o exercício consigo, para que você tenha convicção e firmeza para a realização do trabalho com os outros. Seja o que for, aqui vai ter uma dica para vocês. Quer ajudar alguém? Não importa a maneira. Hoje em dia, então, a gente precisa ser muito solidário. Afinal de contas, nós estamos aqui, tranquilos, dentro dos limites da tranquilidade. Podemos estar aqui assistindo essa aula, sentados numa cadeira ou num sofá, com o nosso smartphone na mão, ou com o nosso computador, nosso notebook. Mas nem todos têm um equipamento desse, ou que tenha uma internet, ou que tenha a vontade de fazer isso. Às vezes até tem equipamento, mas não está se sentindo estimulado, não está tendo forças para poder acompanhar as aulas. Então, o que você pode fazer? Auxiliar essas pessoas, estimulando elas, dando estímulo, comentando, chamando elas todas as vezes que você for entrar para assistir. Por exemplo, vamos supor que você vai assistir de tarde. Na hora que você for assistir, você chama lá seu colega, vou assistir a aula, vem comigo, vamos assistir junto comigo, para a gente poder conversar a respeito da aula. Então, essa é uma coisa que você pode fazer. Mas isso seria a ajuda, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, como eu falei no começo. Mas tem uma coisa. Não adianta você querer ajudar o seu colega a estudar junto com você, se você já não estiver convicto de que você quer estudar. Porque se você não estiver convicto e falar assim, vamos estudar comigo, e ele estiver mais convicto do que você do não estudar, ele vai lhe convencer, através dos argumentos do não estudar, de não estudar. E aí aquele teu ímpeto de ajudá-lo, na verdade, fez com que você retrocedesse. Então, aí vai a dica, a sugestão, vocês já estão acompanhando. Todas as vezes que você decidir auxiliar alguém a fazer alguma coisa, antes esteja convicto que você já está fazendo esta coisa muito bem feita. Que a sua mente está firme em relação a isso que você vai sugerir a essa pessoa ou que vai auxiliar a essa pessoa. Ficou claro? Então, o objeto é algo fora da mente, mas é também a própria mente, quando tem consciência de nossos afetos, desejos e ideias. Então, uma mente consciente, ela proporciona a cada um de nós também estudar outras mentes conscientes, ou que não estejam tão conscientes. É aí onde a psicanálise vai estudar o inconsciente, o subconsciente. Ficou claro para vocês isso? Então vamos prosseguir. Entenderam o que é o autoconhecimento? Essa relação entre sujeito e objeto? Esse é o autoconhecimento. É uma atitude. Né? Eu preciso me relacionar com o objeto para eu poder retirar dele informações e dados que vão fazer significado para mim. Surge, então, a nossa primeira palavra-chave. Olha que ótima. Adoro quando a palavra-chave aparece, porque ela vai começar a preparar vocês para o contexto final da aula. Então, cada palavra-chave vai induzindo vocês a pensarem a respeito de algo que a aula está tratando. Então, nossa primeira palavra-chave é realidade. Anotem nossa primeira palavra-chave. Importante anotar as palavras-chave. Tem gente que está anotando a palavra-chave pela metade. São 3 palavras-chave, você vai anotar 2. Ou são 4, você anota 3. Outros estão anotando invertido. Muito cuidado com isso. Eu fico muito grato por vocês estarem assistindo às aulas, mas a anotação das palavras-chave também faz parte da aula. Faz parte do contexto da aula. Então, ter toda a anotação, acompanhá-lo até o final para saber conectar cada uma das palavras-chave e ter um novo conteúdo, que eu chamo de um conteúdo subliminar,
seja, um conteúdo que está em segundo plano do primeiro plano, que é a aula, é importantíssimo. Tá? Então, faça isso direitinho para que vocês possam chegar ao final da aula compreendendo um pouco melhor do que ela tratou. Então, vamos prosseguir. Falamos do ato do conhecimento, vamos falar do produto do conhecimento. O produto do conhecimento é aquele que resulta do ato de conhecer, ou seja, o conjunto de saberes acumulados e recebidos pela cultura, bem como os saberes que cada um de nós acrescenta à tradição, seja crenças, valores, ciências, religiões, técnicas, artes, filosofia e por aí vai. Então, para ser mais claro ainda em relação ao produto do conhecimento. Lembra do ato? O ato conhecimento, a relação sua, sujeito, com o objeto? Muito bem. Você se relacionou com o objeto, pensou sobre ele, fez analogias, comparações, fez descobertas, revelou coisas em relação a esse objeto, seja a busca pela verdade do movimento da Terra, seja a origem dos ventos, seja um movimento das frentes frias, por exemplo. Você fez uma descoberta. Ou a vacina para uma gripe ou para um Covid. E aí você fez a descoberta. Esta descoberta, ela vai ser produzida por escrito. Ela vai ser registrada de alguma maneira. Quando você registra a sua descoberta, essa descoberta pode produzir na sociedade uma nova forma de vida, uma nova conduta, um novo comportamento. Ela pode produzir na sociedade novas crenças, ela pode produzir na sociedade novos valores, ela pode ser uma descoberta que vai gerar novas técnicas. Então, o produto conhecimento é quando você se coloca à disposição de conhecer cada vez mais o mundo exterior, dentro, é claro, das suas características, das suas afinidades, aquilo que te interessa. E aí você conhece o mundo exterior, escreve, fala, registra algo sobre ele, comenta, compartilha com alguém. E isso, quando tiver cada vez mais penetrado nos grupos sociais, nos grupos que se reúnem em diferentes lugares da sociedade onde você habita, e esses grupos concordarem com aquilo que você descobriu, excelente. Mas precisa ser grupo grande, professor? Claro que não, pode ser sua família. Vamos supor que você é o primeiro a estar concluindo o ensino médio. É o primeiro a sua família a estar concluindo o ensino médio. Ao concluir o ensino médio, é claro que vocês estão iniciando o ensino médio, mas já estou dizendo que vocês vão concluir. Então, ao concluir o ensino médio, vocês vão ser os primeiros a ter ensino regular completo na sua família. Isso vai dar a você uma grande quantidade de responsabilidade. Por quê? Você vai aprender e apreender, ou seja, você vai receber um conjunto de informações, que é o aprendizado, e vai apreender. O que é o apreender? É a internalização, é a sua modificação, é a sua mudança interior a partir daquilo que você recebeu. E quando você mudar intimamente, interiormente, começar a agir de uma maneira mais consciente, buscando fazer as coisas mais próximas do que é correto possível, muitas das pessoas ao seu redor que não sabem, por exemplo, qual é a fórmula do sal, que vocês vão estar estudando química, e eu já vou adiantar aqui para vocês. Existe na química algo chamado tabela periódica. Quem já sabe, maravilha. Quem não sabe, está sabendo agora. Na tabela periódica estão registrados todos os elementos químicos que foram conhecidos até então na natureza. Cada elemento químico tem uma característica. E essa característica se dá através da sua forma, que é identificada pelo microscópio. Você vai poder ter acesso ao que é um microscópio
você vai ter acesso ao que é um elemento químico, e você vai ter acesso também, através de sua formação em ensino regular, que cada elemento químico, quando se junta um com o outro, gera uma reação química. E essa reação química vai produzir vários outros elementos químicos, novos produtos. Ou melhor, compostos químicos. E um composto químico muito utilizado, que muita gente utiliza, mas que não sabe a química, é o sal, que é composto de átomos de cloro e átomos de sódio. Os dois reunidos dão o que nós chamamos de cloreto de sódio. O cloreto de sódio, que a fórmula é NaCl, Na, sódio, Cl, cloro. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Claro que existem vários tipos de cloreto de sódio, que vai ser dependendo da quantidade de reações que esse cloro e esse sódio vão produzir. Mas estou dizendo isso para vocês por quê? Porque quando vocês concluírem o ensino médio, vocês já vão saber isso. Se tem pessoas na família que não concluíram o ensino médio, elas vão ignorar isso. Então você já vai ter esse conhecimento melhor. Você vai ter o produto desse conhecimento. Ficou claro para vocês? Então, todas as vezes que você for lidar com sal, você vai saber alguma coisa em relação ao sal que outras pessoas, por exemplo, não sabem. Isso dá a você uma responsabilidade, porque quando alguém próximo a você desconhece algo, ignora algo que você já conhece, você precisa entender o quanto que é preciso, o quanto que é importante a sua tolerância. O que é ser tolerante? É você compreender de forma consciente que aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, não é obrigação dos outros saberem. Que os outros vão saber quando eles tiverem a vontade de aprender. E muitos não têm a vontade de aprender. Isso não torna você melhor que eles. Isso torna você apenas alguém que conhece mais. E quem conhece mais tem a consciência que tem muito mais a conhecer. E isso não é para tornar você alguém orgulhoso ou que se sente superior, mas sim, isso torna você alguém que deve buscar ser cada vez mais humilde. Porque o ato de conhecer, ou o produto do conhecimento, ele apenas nos apresenta um conjunto de informações que nos esclarece o quanto que nós somos pequenos diante de todas as verdades em relação ao mundo exterior. Ficou claro para vocês? O mundo é muito maior, nós que somos pequenos. Podemos, então, continuar? Querem comentar? Comente aí. Vamos dialogar um pouco sobre isso. Já passou por essa experiência em que você viveu uma experiência de você conhecer algo, você tem acesso ao produto do conhecimento e outra pessoa não? Essa outra pessoa ignorar? E como é que você reagiu? Se sentiu melhor, superior? Ou você entendeu rapidamente que era preciso ser tolerante com aquela pessoa? Que era preciso você continuar humilde? Porque ainda havia muita coisa para se conhecer e quanto mais você aprende, mais você descobre que tem algo para aprender. Podemos, então, continuar? Lembre-se do Sócrates, um grande filósofo grego. Já comentamos aqui sobre ele. O que o Sócrates, uma das frases marcantes do Sócrates, é que só sei que nada sei. Guardem bem isso. Então, vamos lá. De que maneiras apreendemos o real? Olha só o verbo. Apreendemos. Ó. Apreendemos. Tem dois S. É o que eu disse para vocês. É quando você internaliza. Então, está aqui, ó, uma jovem criança imaginando barquinhos voadores, peixes, pequenos humanos
o mundo da imaginação. O mundo da imaginação é real? Bem, para essa criança que está vendo, pode até ser. Mas será que é real mesmo? Será que é real para todo mundo? Ou é só para aquela criança? Será que ele se torna real quando aquela criança imagina? Não sei. Ou sei. Só sei que nada sei. Calma. A pergunta é: de que maneiras apreendemos o real? Então vamos responder a pergunta ao longo dos próximos telas. É comum dizer que o conhecimento é um ato da razão, por meio do qual encadeamos ideias e juízos para chegar a uma conclusão. De fato, essas etapas compõem o nosso raciocínio. No entanto, conhecemos o real também pela intuição. Já ouviram falar em intuição? A intuição é respeitada, mas muito respeitada, para os filósofos, para os artistas e também para os cientistas, porque ela é vista como o sexto sentido. Eu tinha falado no começo os 5 sentidos. A intuição seria o sexto sentido. Só que existe diferença entre intuição e conhecimento discursivo, e é o que nós vamos tratar aqui. O importante aqui é saber que não é apenas a razão aquela que pode gerar para nós, através do encadeamento de ideias, juízos a respeito de algo, que pode nos encadear e nos levar a certas conclusões. Existem outras formas que pode produzir em nós respostas, que pode levar a cada um de nós a encontrar a verdade sobre o objeto que estamos buscando. Ficou claro? Então vamos lá, vamos ver qual é a diferença entre intuição e conhecimento discursivo? Próxima tela. Intuição. A intuição é um conhecimento imediato. Preste bem atenção nesta palavra. A intuição é um conhecimento imediato. Ó. Imediato. Imediato. Isso seria intuição. É alcançado sem intermediários. Não tem ninguém aqui que vai fazer a intermediação, não tem nada que vai intermediar, não é um equipamento eletrônico que vai intermediar. É imediato, sem intermediário. Uma espécie de pensamento direto ou de visão súbita. Vem uma ideia na tua cabeça, eureka. Já ouviram falar nessa expressão? Eureka. Dos grandes cientistas. Então está aqui, ó. Olhem bem para essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Qual a primeira coisa que aparece nessa imagem? Muito bem. Não, não é o coração a primeira coisa que aparece na imagem. Claro, não é. A primeira coisa que aparece nessa imagem é a cor. Cor, sim. O vermelho, só que o vermelho vem acompanhado de uma forma. E esta forma levou vocês a sentirem coisas. E essas coisas que vocês sentiram produziram uma série de pensamentos. E como que isso aconteceu? Eu não falei nada. Vocês só observaram a tela. Isso é intuição. Ficou claro para vocês isso? É imediato. Claro que isso aqui é uma simulação do que seria a intuição, não é a intuição propriamente dita, porque houve uma mediação, que foi o desenho que eu coloquei. Mas eu quis mostrar para vocês como é que funciona esse estalo, essa coisa que acontece subitamente. Então vamos lá. Por isso a intuição é inexprimível. Não tem como você expressar, colocar em palavras aquilo que você sentiu. Você só sente. Como poderíamos explicar em palavras a sensação do vermelho? Viu só? Como podemos explicar a sensação que o vermelho nos passou? Claro que eu mediei, coloquei uma forma. E ali a forma era de coração. Tinha as mãos também. Então, tudo ali estava sendo mediado. Mas o vermelho foi a primeira coisa que apareceu na cabeça de vocês. Tenho certeza absoluta disso. Não, certeza absoluta não tenho, não. Eu tenho convicção de que isso, na grande maior parte das vezes, aconteceu com vocês. E a intensidade do amor ou do ódio? A intuição é também um tipo de conhecimento que não se demonstra, mas é um conhecimento. Ficou claro? É uma forma de conhecer algo. E também de
produzir. Tá? A intuição se expressa de diversas maneiras, entre as quais destacamos a empírica, a inventiva e a intelectual. 3 tipos de intuição. 3 tipos possíveis de intuição. Eu coloco aqui uma imagem de um ícone humano recebendo raios de luz, raios elétricos do mundo exterior para o seu mundo interior. Só para vocês acompanharem como é que funciona a intuição. Então, segundo a palavra-chave, intuição. Anotaram? Vamos prosseguir. Próxima tela. Intuição empírica. Tudo isso que está em negrito vocês podem anotar, tá? É até importante. A intuição empírica é o conhecimento imediato, apoiado em uma experiência que independe de qualquer conceito. Você vive uma experiência qualquer e ela desperta em você algo que não está na experiência, que ninguém disse, que ninguém apresentou. Então, a intuição empírica seria isso. E ela pode ser sensível, quando percebemos por meio dos órgãos dos sentidos, o calor do verão, as cores da primavera, o som do violino, o odor do café, o sabor doce do açúcar. Você provou, você enxergou, você ouviu, você sentiu o aroma. Tudo isso desperta você para alguma coisa que não faz parte da coisa. Não é o café propriamente dito, não é o gosto do açúcar, não é o próprio sol, é outra coisa que não faz parte daquilo dali, é externo àquilo. E aí, naquele instante, você tem essa súbita informação. E ela pode ser também psicológica. A intuição empírica, além de ser sensível, ela pode ser psicológica. Quando temos a experiência interna e imediata de nossas percepções, emoções, sentimentos e desejos. Eu vou até trazer aqui para vocês uma forma, né, um exemplo de intuição empírica psicológica. Seria, por exemplo, um déjà vu, que é uma expressão em francês que é o ver de novo. Aquela sensação que você tem, que você passa diante de vive uma experiência e você tem a impressão que já viveu aquela experiência antes, só que você nunca esteve ali, você nunca viu aquelas pessoas, nunca viveu aquilo é a primeira vez para você. Mas despertou em você uma informação que não fazia parte daquela experiência. E isso seria também uma intuição empírica psicológica. Ficou claro para vocês? Então você está conhecendo coisas, está produzindo conhecimento. E a próxima seria a intuição inventiva, que é a do sábio, do artista, do cientista, quando descobrem soluções súbitas, o eureka. Eureka. Lembra que eu falei? Como um hippie, como uma hippie tese fecunda, ou uma inspiração inovadora. Na vida diária, também enfrentamos situações que exigem verdadeiras invenções súbitas. Por exemplo, o diagnóstico de um médico ou a solução prática de um problema do dia a dia. Você vai no médico, por exemplo, o médico olha para você, pergunta os seus sintomas, você fala os sintomas, aí ele tem assim uma coisa que ele... você está com esse tipo de doença. Não fez exame, não fez nada. É súbito. E você depois vai lá, mas faz exame para confirmar. E quando confirma, era aquilo mesmo. Você estava com aquele tipo de distúrbio no seu organismo. E o médico nem precisou investigar. Falou, como é que o médico sabe disso? Foi a intuição inventiva. Ele só por observar você, ele já teve essa intuição e aí acertou. Ficou claro? Não é achismo. É isso que muita gente confunde. Essa coisa de transformar a intuição em é o aleatório, é o cara chutou, é uma sorte. Não. A intuição é um processo de produção de conhecimento que foi abandonado ao longo dos séculos. Principalmente depois que começamos a viver muito o racionalismo. Mas não vamos tratar sobre isso agora. Tá? Mas existe uma época na história da filosofia que o racionalismo tomou conta. E quando o racionalismo toma conta, ele deixa de lado, ele coloca para o lado, afasta, dá um empurrão no que seria intuitivo.
E aí a intuição ficou como se fosse apenas uma sensação mais voltada para o público feminino, em que a intuição é coisa de mãe, é coisa de mulher, e esqueceu, se ao longo do tempo, que a intuição é uma das formas de se adquirir conhecimento também, de produzir conhecimento. É uma das formas do ato de conhecer. Perfeito? Podemos continuar então? Dúvidas sobre isso? Pode perguntar. Perguntem aí. Lembrando sempre que os comentários de vocês são importantíssimos. Todos os comentários de vocês auxiliam muito a produção das aulas. Então, continuem comentando. Estou muito satisfeito com os comentários de vocês. E aproveito para lembrá-los que as páginas do livro que nós estamos utilizando é de 75 a 77 do livro Filosofando. E vocês vão receber essas páginas ao final da aula. Tá bom? Então, vamos prosseguir. E a letra C seria o terceiro tipo de intuição, que seria a intuição intelectual, que é aquela que capta diretamente a essência do objeto. Quando René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, disse que ele era um eu pensante, e aí ele disse a seguinte frase: penso, logo existo, que é o cogito ergo sum. Ele fez isso de que forma? Foi com base na intuição. Aquela intuição inicial, aquela que ele descobriu que a consciência dele era o eu dele pensando. Era primeiro contato com a verdade. Foi, opa, eu tenho uma consciência e eu penso. Quando isso veio despertar, porque nem sempre, hoje parece uma coisa banal, né? A gente fala assim, eu tenho consciência, eu penso sobre as coisas. Eu reflito, eu faço as melhores escolhas, eu seleciono numa grande quantidade de possibilidades aquela que vai trazer benefício para mim. Ou vou escolher algo que vai trazer prejuízo de forma consciente. Mas antes do Descartes falar a respeito, ninguém pensava sobre isso dessa forma tão clara, que o pensamento faz parte da composição do ser. Ele trouxe esclarecimento. Mas o primeiro momento desse esclarecimento foi através da sua intuição intelectual. Ele parado lá, pensando, refletindo, e, opa, eu sou um eu que pensa. Que interessante, eu penso. E depois desse eu penso, ele falou, se eu penso, aí ele começou a usar o raciocínio. Então, a intuição primeira, essa existência do eu como um ser pensante, levou ele a produzir toda a teoria, que é o que vocês conhecem como cartesianismo. Ficou claro isso para vocês? Pensem, reflitam sobre isso. Você agora, por exemplo, nesse instante aí que está me olhando, pode estar aí produzindo algo que está chegando por intuição. Está lembrando de alguma coisa que não faz parte desse contexto, que é intuitivo. Ou seja, um intuitivo sensível, psicológico, que seria o intuitivo empírico, ou seja, o intuitivo inventivo, está tendo uma ideia para fazer alguma coisa, ou seja, simplesmente o intuitivo intelectual, que desperta alguma coisa primeira e depois gera todo um processo de raciocínio. Vamos lá, então? Prosseguindo? Falamos da intuição, que é um dos atos do conhecimento, do ato de conhecer. Agora vamos falar do conhecimento discursivo. Conhecimento discursivo. Chamamos de conhecimento discursivo o conhecimento mediato. Isto é, aquele que se dá por intermediação. Coloquei aqui uma imagem em segundo plano. São dois ícones humanos sendo mediados por um terceiro ícone, que está aqui colocando a mãozinha. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui a mãozinha? Ele está pegando a mãozinha desse aqui, a mãozinha desse aqui, e está unindo. Ele está fazendo a mediação. Sabe quando você tem irmão? Você aí que tem irmão. E aí, de vez em quando, os irmãos se estranham, né? Não deveria, mas vai explicar isso. Tem muito estudo a respeito. Mas não cabe aqui a discussão a respeito disso. Então, esses dois irmãos estão lá brigando, tá, briga, né? Discussão, para lá, para cá.
E aí chega o pai e a mãe e fala assim, ei, para com isso, hein? Vamos parar com isso. Não quero os dois brigando. Vem cá, pede desculpa ao teu irmão. Você, pede desculpa ao seu irmão. E aí faz vocês dois, ou seja, um casal, ou dois irmãos do mesmo sexo, ou do mesmo gênero, não importa, se darem as mãos. Pede desculpa, pede desculpa. O pai ou a mãe, nesse momento, estão mediando. Essa mediação faz com que vocês se desculpem. E ao se desculparem, vocês estão usando ali a desculpa de forma discursiva. Me desculpa. Está emburrado ainda. Me desculpa. Mas usou o discurso. O resultado, que é a harmonia do ambiente, a resolução daquele problema que era o conflito entre os irmãos, é o conhecimento produzido. Ficou claro? Já viveram essa experiência de ter lá, ficar brigando com o irmão e chegar o pai e a mãe pedir para pararem com isso e um pedir desculpa ao outro? Ah, sabia! Sempre tem alguém, ainda bem que é você que lembrou disso. Então vamos lá. Esse tipo de pensamento opera por etapas, por encadeamento de conceitos e ideias, devidamente articulados em juízos e raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Portanto, o conhecimento discursivo, ao contrário da intuição, precisa do uso da palavra, da linguagem, que é você falar. É claro que ali você, quando vai pedir desculpa, o ato de pedir desculpa faz você também estar pensando, se eu não pedir desculpa, meu pai e minha mãe vão brigar comigo. Você já está fazendo uma analogia, uma relação, relacionando com uma outra situação que nem faz parte da discussão sua com seu irmão ou com sua irmã. Mas a linguagem é preciso utilizar. Compreendem a importância de a gente estudar a linguagem? Porque na medida que você melhora a sua linguagem, você vai melhorar também o seu raciocínio. E melhorando o seu raciocínio, você vai melhorar o quê? O seu conhecimento discursivo. Conhecimento discursivo e intuição, duas formas de se conhecer, de se produzir conhecimento. Podemos? Então, nossa terceira palavra-chave, discurso. Anotaram? Próxima tela. Já chegando ao final da nossa aula. Então, por ser mediado pelo conceito, o conhecimento discursivo é abstrato. A abstração é o ato de isolar, separar de. Abstraímos ao isolarmos um elemento que não se encontra separado na realidade. Então, vou voltar de novo para a questão material do pai separando os dois irmãos que estão discutindo. O pai é esse conceito. Ele traz dentro dele toda a autoridade. Não é só uma figura humana que tem autoridade sobre vocês. É a compreensão de vocês que estavam brigando da autoridade desse pai e dessa mãe. Está internalizado que o pai tem autoridade para isso. Então, é um valor. Você raciocina por trás dessa autoridade. Só que quando você raciocina, tudo isso está acontecendo assim rapidamente. Quando você raciocina, você abstrai, você isola. Olha a imagem que eu coloquei aqui. Você vai separando, ó. Várias imagens separadas pelo cérebro. Isso é abstração. Você vai separando aquela realidade e vai começando a pensar com base naquele conceito que é a autoridade do pai, que é o exemplo que eu estou utilizando. Então, essa mediação auxilia você a fazer as separações. E essas separações é abstração. É como nós chamamos a abstração. Agora, é importante, nem todos conseguem abstrair de forma perfeita, completa. Porque a abstração, você tem que sair da briga e ir para o conceito. Eu estou brigando lá, discutindo. Aí, de repente, eu lembro do pai. Mas não é o pai que eu estou lembrando, é da autoridade dele. Lembro da mãe, não é da mãe que eu estou lembrando, é da autoridade dela. E essa lembrança faz com que eu pare de brigar. Mas outros vão parar de brigar apenas com o receio de apanhar do pai ou da mãe. Ou seja, ele não abstraiu para a autoridade, ele não separou a autoridade do pai.
Ele apenas, ou a autoridade da mãe, ele apenas olhou para a mãe estava com chinelo. Ele olhou para o chinelo, opa, vou parar. E ficou, entenderam isso? Então, isso é que a gente chama de pessoas que vivem muito o aspecto concreto da realidade. Aqueles que já conseguem viver o aspecto abstrato da realidade, ele dá um passo à frente, porque ele consegue vivenciar aquela realidade sem experimentá-la. Como assim, professor? Vivenciar sem experimentar? Sim. Porque vivenciar, você pode vivenciar intelectualmente, na sua mente. E experimentar, você tem que usar a materialidade. Tem que ter o concreto, tem que ter o contato. Compreendem? A gente ainda vai falar mais sobre isso ao longo das próximas aulas. Tem muita coisa que a gente vai conversar ainda. E eu fico muito feliz de vocês estarem nos acompanhando até aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que chegaram até esse finalzinho da aula. E como todo finalzinho de aula, nós sempre temos informações finais. Vamos lá, nossa informação final para dar a nossa conclusão. A razão enriquece o conhecimento por meio de noções abstratas que permitem a interpretação e a crítica da realidade ao afastar-se do vivido. Esse distanciamento, porém, como enfatizam alguns filósofos, ao mesmo tempo que oferece ganhos, pode representar um empobrecimento da experiência intuitiva que temos do mundo e de nós mesmos. Por isso, o conhecimento se dá pela relação contínua entre intuição e razão, vivência e teoria, concreto e abstrato. Compreendem? Não existe a separação entre intuição e razão. Se completam. Tudo se completa. O que a gente precisa ter é consciência dessa completude. Tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai voltar a esse assunto nas próximas aulas. Então, agora sim, chegamos ao final da nossa aula. E como todo final de aula, nós temos um exercício. Vamos praticar um pouquinho? Exercício simples e rápido. Para quem acompanha a aula, responde até aqui agora. Eu estou até ouvindo a resposta. Pergunta: qual é a definição de ato do conhecimento? Letra A. É o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto pelos sentidos e pela inteligência. Letra B. Refere-se ao ato pelo qual encadeamos ideias e juízos para chegar a uma conclusão? Letra C. Diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Letra D. É o ato pelo qual atribuímos valores de bem e mal, certo ou errado, feio e belo. E letra E. É tudo aquilo que não pode ser conhecido na realidade material e imaterial. Escolham qual é a letra que vocês acham que está correta. E lembrando, vocês que estão matriculados em uma de minhas turmas, você vai receber no formulário de atividade a letra A, B, C, D e E. Você já respondeu, já está anotado no seu caderno. É só colocar lá na atividade. E se tiver pelo YouTube, é só colocar nos comentários. Então, chegamos ao final da nossa aula. E como todo final de nossa aula, nós temos uma mensagem. E eu trago o filósofo Aristóteles para conversar com vocês. E o Aristóteles diz o seguinte: a excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha, não acaso, determina o seu destino. Vou repetir a mensagem de Aristóteles. A excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha, não acaso, determina o seu destino. Reflitam sobre o que Aristóteles disse, comente se acharem necessário. E dessa forma, concluímos nossa aula de filosofia, convictos de que, em breve, estaremos reunidos novamente, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!